Bom, prosseguindo então na nossa exposição, no nosso conjunto de exposições sobre a historiografia, é, ainda fundamentado no, no, na obra A História Nova em Perspectiva de Antônio Fernando Novaes e Rogério Forastieri da Silva, no seu texto introdutório, continuamos a abordar a historiografia, né, ou a história da historiografia, no seu sentido ainda bem mais amplo, né? Então, mais adiante, após aquela exposição sobre a dificuldade que a história tem em relação às ciências naturais, ou às demais ciências, né? A gente prossegue aqui com a seguinte exposição dos professores Novaes e Forastieri. Como o domínio do saber, a história apresenta, relativamente aos outros domínios, uma maior abrangência e menor objetividade, né? É claro que se pode obtemperar, que palavra bonita, né? Quer dizer, objetar, que a objetivo, por isso que ele não usou objetar, eles precisaram usar outra palavra, porque, né? Por isso que é claro que se pode ponderar, a expressão seria essa, que a objetividade e cientificidade nas ciências humanas não tem o mesmo alcance que nas chamadas ciências exatas, por isso mesmo que exatas. Está estabelecida a diferença, pelo menos desde Dilthey, em falar no famoso ensaio de Max Weber, mas insistimos. A distinção que tentamos estabelecer situa-se no interior do campo das ciências do espírito. Neste campo, a história é muito, muito antiga, parênteses, como as artes ou a filosofia, fecha parênteses, porque se vincula à ancestral, de novo, necessidade de constituição da memória social por intermédio da narrativa dos acontecimentos. Veja que ele vem insistindo nessa ideia de que a história é necessária para esse fim, né? A necessidade, a humanidade, é isso que ele está dizendo, a humanidade tem ancestralmente a necessidade de constituição da memória social por intermédio da narrativa dos acontecimentos. Quer dizer, esse traço, a narrativa do acontecimento, entre travessões, esse traço inerente e constitutivo desse tipo de discurso e permanece como ponto de resistência incontornável ao longo de toda a trajetória da historiografia, apesar das mudanças das escolas, dos estilos. Então, todo o trabalho de pesquisa histórica e todo o trabalho de produção historiográfica, todo o esforço que todos os historiadores, desde os cronistas, narrativistas, descritivistas, até hoje os marxistas, os escolanovistas, os mestrandos de Irecê, os professores que ministram a disciplina
métodos e técnicas da pesquisa, todo o esforço que temos feito desde lá até cá é no sentido único de construção da memória social. Prosseguem eles. A história como discurso adquire outras dimensões, entre parênteses, objetivos salvíficos ou científicos, por exemplo, fecha parênteses, mas mantém sempre o marco originário. Retomando, dois pontos, a história como um domínio do saber, a história-discurso tem uma longa história e nessa travessia apresenta transformações e metamorfoses, como na modernidade o diálogo com as ciências sociais. Mas mantém, durante todo o percurso, os traços originais de sua gestação primeva. Eu gosto desse texto porque ele tem uma linguagem assim que me agrada muitíssimo. Pois bem, então, observe-se que o trabalho historiográfico, né, tem que lidar com peculiaridades inerentes ao objeto de seu empenho, né, mas driblando essas dificuldades, contornando, né, vencendo, desvencilhando-se dessas dificuldades, ele acaba constituindo a massa, né, de histórias que nos propicia a formação da grande memória histórica e historiográfica. Foi nesse sentido, por exemplo, o esforço que nos anos 70, final dos 60, início dos 70, se fez com relação à história da África, quando diversos especialistas, dentre eles o Kizerbo, né, o Ambateba, dentre outros, Jean Vansinar, né, construíram aquilo que a Unesco publicou como chamado História Geral da África, em parece que 10, 12 volumes, bastante alentado, né, no sentido de precisamente dotar a África não de história, porque a África sempre teve história, ou as Áfricas, até porque é complicado você pensar numa África só do ponto de vista geopolítico, repito, você tem uma infinidade de Áfricas, África subsaariana, África do Maghreb, África do Sul, África, né? Não se falando do ponto de vista antropológico, do ponto de vista etnográfico, falando apenas do ponto geopolítico. Então, as Áfricas, elas sempre tiveram história. O que talvez a África não tivesse, ou tivesse muito, digamos assim, dispersa, e raramente, era uma historiografia. Um discurso histórico ou historiográfico, a partir do qual pudesse ser percebida a memória social ou coletiva dos africanos, dos povos africanos, né? E das diversas facetas do continente africano. Então, um esforço, claro, que não
abarca, vamos dizer assim, toda a memória dos africanos, mas a Unesco dá, com aquela monumental obra História Geral da África, dá um passo significativo na construção dessa historiografia. Então, claro, mais recentemente temos inúmeros pesquisadores, inúmeros historiadores, inclusive do próprio continente, com a formação no próprio continente, nas escolas, nas universidades existentes, nas diversas porções do continente, um trabalho de construção desse discurso, construção dessa memória, né? Mas aquele trabalho feito pela Unesco é, digamos assim, uma gota no oceano do discurso histórico imanente e inerente à história do homem, no tempo e no espaço, tá? Portanto, ainda tomando, né, mais adiante o texto de Novaes, a historiografia moderna tem em comum com a tradicional o traço permanente de origem, ao mesmo tempo em que agrega componentes diferenciais que a distinguem. No primeiro caso, a narrativa do acontecimento. No segundo, o diálogo com as ciências sociais. Ambas as dimensões são decisivas e indispensáveis para moldarmos o seu perfil. Em outras palavras, o que a historiografia moderna tem de comum, invariante, com a tradicional é tão importante quanto as novas dimensões que a individualizam. Convencidos. Se trata de um componente fundamental para entendermos o diálogo história-ciências sociais e tal. A história, portanto, prosseguem eles, distingue-se das ciências sociais pela sua antiguidade, mas não só pela antiguidade. Como narrativa do acontecer humano, caracteriza-se também por sua maior abrangência, entre parênteses, seu objeto indelimitável, fecha parênteses. Mas isso, paradoxalmente, impõe limitações, restringe-lhe a objetividade. Digamos que é a menos científica das ciências do homem. Então, o que é que ele quer aqui? Diferentemente da história, caracterizam-se as ciências sociais pela recenticidade, mas também, como a história, não só pela recenticidade. Examinemos, pois, um pouco mais de perto. Então, nesse vasto campo da história, da cultura intelectual, deixando de lado
as polêmicas. Bom, então vejam que há uma... Para concluir essa... antes que perca o... Então, a partir daquilo que se está chamando de historiografia moderna, que tem seu ápice, vamos dizer assim, em termos de construção, do século XIX, meados até os finais do século XIX, apresenta-se a necessidade do diálogo entre a história, que até então, e continua, né, construía a narrativa da política, da economia, do caminhar da sociedade, a partir dos adventos das revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revoluções Liberais, surgem as novas ciências. Aqui mais tarde acabamos chamando de ciências sociais. A economia, sociologia, com o processo de urbanização, a política, a politologia, né? As ciências políticas, a antropologia, que tem, segundo os autores, relação direta com a partilha da África, a partilha imperialista da África. Então, há uma necessidade premente de um diálogo entre estas ciências e a história. E há um esforço, muitas vezes pouco frutífero, exatamente por causa da sua característica, né? Há um esforço da história em se cientificizar, em se fazer como uma ciência social das que emergem a partir desses eventos, do início do marco, do predomínio do modo de produção capitalista, ou dos marcos desse predomínio, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um esforço, né, por se, digamos, desviar da sua característica, ou ao não ser possível esse desvio, né, da descrição, da narrativa, né, agrega-se elementos importados das ciências sociais, seus conceitos, né? Então, é aí que nasce aquilo que se está chamando de historiografia moderna. Todo esse aparato explicativo que os autores estão desenvolvendo é para chegar ao seu objeto, que na verdade o seu objeto é estudar uma escola historiográfica específica, que é a nova história. Aquela nascida a partir de Febvre e de Bloch, né? Mas eu estou me utilizando dessa introdução exatamente para tentar sintetizar a compreensão de historiografia como sendo a história da história. E os vários movimentos que são feitos para que essa história da história seja percebida como a história do fazer histórico, né? Ou como
alguns autores preferem, eu também, porque fica até mais claro, né, a escrita da história. Não é? Então, ficamos por aqui em mais este vídeo e voltamos nos próximos.